Olá pessoal, tudo bem? Pablo aqui e esse vídeo tem o intuito então de apresentar aí o trabalho final em relação às atividades ministradas aí pela professora Natália, pelo professor Maurício, né? Então ele vai acabar relatando a atividade aí principalmente de coleta de dados a respeito de tecnologias de informação e comunicação. Tá? Então, primeiramente, né, então, o que foi pesquisado? Né? Então, primeiro, trata-se então de uma nota de pesquisa de campo que acaba sendo feito até de forma concomitante com o que eu estou pesquisando para o projeto, né? Então, que está relacionado aí às cidades inteligentes. Então, ele acaba envolvendo aí tanto a aplicação do novo ensino médio, esse é o primeiro ano, então, da aplicação da BNCC para o ensino médio, com obrigatoriedade em todo o território nacional, pelo menos para o primeiro ano do ensino médio, né? Então, a atividade de tecnologia de informação e comunicação está sendo feita aí em paralelo a uma eletiva, né, do componente curricular de cidades inteligentes. Então, os dados levantados aqui, eles estão relacionados aos alunos, então, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, né, da cidade de Blumenau, onde, obviamente, eu trabalho, e estou aplicando esta eletiva que eu estou desenvolvendo. Né? Então, o tema foi repassado para mim no final do ano passado, eu me coloquei à disposição, então eu estou fazendo toda a aplicação deste componente curricular. Né? Então, logo após então, o contato mais aprofundado de cidades inteligentes, eu vi que torna-se imprescindível a tecnologia de informação e comunicação. Então, o próprio levantamento de dados a respeito de qualquer que seja o âmbito, a área de atuação, nós vamos ver isso depois quando nós fizermos ali a exposição da coleta e até da análise de dados, que isso acaba sendo imprescindível, fazer esses levantamentos junto à população para que se possa ser aplicada a então melhorias para que uma cidade realmente acabe se tornando inteligente. E com toda certeza o levantamento de dados de forma rápida, de forma a se fazer uma abrangência de uma grande parcela da população, ela acaba passando aí pela tecnologia de informação e comunicação, certo? Então, a ideia acaba sendo então uma interdisciplinaridade entre geografia, sobre tecnologia de informação e comunicação, sobre cidades inteligentes também. Tá? Então acaba envolvendo aí a Base Nacional Comum Curricular. Tá legal? Bom, como que foi feita essa pesquisa? Como eu mencionei anteriormente, né, eu utilizei já do meu projeto de pesquisa, da dissertação, que eu já comecei aí a dar os primeiros passos, tendo o professor Daniel Stefanon como meu orientador, e os primeiros esboços já estão saindo. Então eu estou partindo de um princípio do qual eu já tenho a ideia central e eu já fazia uma análise, uma utilização de tecnologia de informação e comunicação, mas sem um aprofundamento nesse ponto. Tá? Então é algo que chegou a mim, como eu mencionei, foi um convite do próprio colégio em que eu viesse a ministrar neste ano de 2022, aí para duas turmas diferentes, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, isso depois com o demonstrativo dos dados e a sua análise vai acabar ficando bem claro essas duas turmas, mas só deixando bem claro, seriam aí então para 2 semestres diferentes, tá legal? Então a primeira turma já acabou encerrando, então agora no finalzinho aí do mês de junho, início do mês de julho,
né? A gente está nesse momento em férias escolares. Hoje é dia 22, então, de julho. E então o colégio onde eu estou aplicando a seletiva acaba se encontrando aí nesse período de recesso. Férias para os alunos, para nós, aí esse período de recesso, né? E como a proposta mesmo diz, né? Então, para que uma cidade ela possa se tornar mais inteligente, eu preciso saber dos anseios da população, as necessidades da população, e isso acaba se transformando, no fundo, em uma grande quantidade de informações, uma big data. Então, todo esse levantamento, ele vai nos direcionar para uma problemática e a ideia, então, é junto aos alunos acabar direcionando para situações que venham a trazer soluções, né? Então, a ideia central acabaria sendo essa, fazer do aluno, então, aí o protagonista do seu aprendizado, né? Lançando algumas problemáticas e a utilização aí de, principalmente, smartphones e, obviamente, da internet. A gente vai ver isso na análise dos dados, fez aí com uma relevância muito grande em sala de aula, fora da sala de aula, quando foram necessários fazer aí alguns levantamentos. Bom, a minha fundamentação teórica, né, tanto para o componente curricular de cidades inteligentes, quanto para esse trabalho, ele acabou passando por uma pesquisa também, né, relacionada aí a artigos científicos publicados na internet, em revistas científicas, né? Mas uma das coisas que acabou me surpreendendo bastante é que o conceito de cidades inteligentes ele acaba sendo tratado muito na área de direito, geografia, obviamente, mas o que me despertou assim engenharia e arquitetura, obviamente, mas o que me chamou bastante atenção foi que a área da saúde também acabou, estudantes acadêmicos aí da área da saúde também já publicaram algumas coisinhas relacionadas aí à área da saúde. Então, alguns nomes que acabaram citando cidades inteligentes de forma mais intensa, né? Porque até então, na maior parte dos arquivos científicos, a gente acaba tendo cidade inteligente como sendo um conceito citado dentro de um outro montante maior, né? Então, a área da saúde, como havia mencionado anteriormente, ela traz essa situação, mas não como sendo o ponto central. E isso também não há na geografia. Até eu desconheço algum material físico, né? Por exemplo, livros que tratem exclusivamente desse assunto. Eu já pesquisei bastante, até para o meu próprio pro meu projeto, e eu realmente não encontrei. Pelo menos não algo que realmente tenha aí realmente uma relevância que trate justamente desse assunto, certo? Então, alguns nomes da área da arquitetura e urbanismo, como Marcos Martinelli, vão falar especificamente de cidades inteligentes. Na área do direito, Rafael Carvalho. Na área da saúde, Cláudia Hardag. Então foram alguns dos nomes que eu vi com uma quantidade de citações na hora de pesquisar, com um número maior de citações. Então foram 3 que eu acabei mencionando aí, estão aí nas referências bibliográficas, né? E obviamente, né, uma boa parte da minha fundamentação teórica, sem ela não teria aí um determinado norte, é a própria BNCC, né, a própria Base Nacional Comum Curricular, certo? Então, indo para a parte da coleta de dados, dessa nota de pesquisa de campo, visto que ela, nesse exato momento, ela já se encontra com uma finalização, né? Então, a primeira turma já passou por todas as aulas e agora, então, acaba se iniciando uma turma nova. Então, eu vou fazer aqui um espelhamento aqui da minha tela.
para poder mostrar esses dados para vocês. Bom, primeiramente aqui, né, então eu acabei escolhendo a revista de Geografia aqui de Recife para fazer a publicação então aí do trabalho, né? Então é essa que eu vou acabar mandando então aí para a professora Natália. Então a gente coloquei como título, né, a utilização de tecnologia de informação e comunicação por alunos do componente curricular de Geografia em interdisciplinariedade com eletiva sobre cidades inteligentes. Então aqui acabei fazendo a parte de resumo, palavras-chave, né? A introdução, muito do que está na introdução eu mencionei agora, mas mencionei anteriormente, né? Mas agora o que acaba me interessando é essa parte de levantamento de dados, tá? Eu já vou fazer a abertura pelo Google Forms e já vou acabar explicando o porquê que eu estou começando aqui pelo Word, tá? Então a primeira pergunta que eu acabei fazendo é se aceitaria responder o questionário, né, a seguir sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação na eletiva de cidades inteligentes. Lembrando que eu fiz a abertura do Google Forms de acordo com o pedido, né? Então, a identificação do questionário, né? Uso de tecnologia de informação e comunicação em cidades inteligentes, né? Então, este formulário tem por objetivo coletar dados para o desenvolvimento da eletiva de cidades inteligentes pelo professor Pablo Forlan Fux, mestrando do Profigeo, para o desenvolvimento e aprimoramento deste componente curricular. E com essa abertura, né, com essa identificação do questionário, né, todos os 47 alunos acabaram aceitando, né? E aí a segunda pergunta é a identificação deles. Então, seria o nome completo, né, com o número da chamada e a sua respectiva turma, que no caso eu não coloquei aqui, até por causa da Lei 13.719 de 2018, a LGPD. Tá joia? Então, aqui no trabalho não estará apresentado e até por esse motivo, a partir de agora, vocês podem ver que essa aqui é a questão 3, e a partir de agora, então, eu acabo abrindo o Google Forms para eu poder demonstrar a coleta de dados e também a análise por mim feita. Então, como se trata de uma eletiva, eu não tenho uma turma que se encontra unida o ano todo, né? Então, ou melhor dizendo, o semestre inteiro. Por quê? Porque a gente vai ter, eu tenho o colégio, no caso, tem 4 primeiras séries, né? Então identificadas como primeira série 1, 2, 3 e 4. E aqui a gente vai ter, então, por exemplo, da primeira série 1, são 8 alunos, correspondendo a 17%, da 2, 11 alunos, correspondendo a 23,4%. Aqui mais tem da primeira série 3, então corresponde a 16 alunos, 34%, e da primeira série 4, 12 alunos, 25,5%. No total, como havia mencionado, são 47 alunos, tá legal? Desses aqui, a maioria foi meu aluno no ano anterior, no nono ano, né? Então poucos alunos acabaram entrando no componente curricular de cidades inteligentes, apesar do colégio receber aí um número relativamente grande de alunos que acabam fazendo sua matrícula ali no ensino médio. Bom, a quarta pergunta, então, com que frequência você utilizou tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da eletiva de cidades inteligentes? E era uma prática que eu liberava em todas as minhas aulas, porque era repassada aí alguma problemática para esses alunos e eles deveriam resolver, né? Então, relacionada a um ponto do qual foi trabalhado bastante, até foi objeto de conclusão do curso, objetivo de avaliação do componente curricular de cidades inteligentes dessa eletiva, o transporte, né? Então a mobilidade urbana. Então, mas também foram trabalhadas outras situações mais, até no próprio desenvolvimento,
aí de um conceito do que seriam cidades inteligentes para eles. Então, aqui a gente tem mais da metade, então 55,3%, num total de 26 alunos, falaram que em todas as aulas chegaram a utilizar o celular com a internet ou com notebook ou algo nesse sentido. Então, quase todas as aulas, 18 alunos, perfazendo 38,3%. Em poucas ocasiões, acabou sendo apenas 3 alunos, com 6,4%, perdão. Não fez utilização, então acaba sendo zero. Então, devo salientar aí que todos os alunos possuíam smartphone e todos eles acabavam estando conectados, aí pelo menos aí com 4G em particular. Joia? Quais os elementos de mídia mais utilizados? Então, 97,9, 46 aí alunos dos 47, então celular e internet. Teve que um determinado momento acabou levando aí o seu notebook para a sala de aula. Uma das... achei assim, até uma reclamação desse aluno que me chamou a atenção, a questão da tela do computador ser muito pequena. É algo do qual a gente vê mais adultos reclamando e não tanto os jovens, mas esse em específico acabou me chamando a atenção, que ele acabou mencionando, que a tela do celular dele acabou sendo muito pequena, preferia estar trabalhando aí com um notebook. 6, então essa acaba sendo até uma parte da qual eu pulei aqui no trabalho. Então, da questão número 5, ela acaba indo direto para 7, então nesse template aqui do Word da revista de Geografia de Recife, do qual me baseei para fazer o trabalho, não vai com a número 6 justamente por este motivo aqui. Se você respondeu outros na questão anterior, na número 5, denomine qual é esse outro. Então, mas ninguém respondeu outro, Então, na verdade, nem livro didático e nem caderno de geografia acabou sendo alvo de utilização desses alunos. Foi deixado bem claro que eles estavam livres para fazer o armazenamento de todos os dados, de tudo que eu falava, de tudo que eu explicava, até mesmo nas aulas expositivas, que tudo poderia ser anotado no seu celular, no seu computador. A gente já viu até por essa questão aí que a maior parte acabou optando aí por um bloquinho de notas no seu smartphone. E aí a gente vai para a questão número 7, Qual o grau de importância da utilização de tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da eletiva Cidades Inteligentes? Então, dos 47 alunos, 42 acabaram colocando como muito relevante, 5 razoavelmente relevante. Ou seja, a partir de agosto, quando voltarem às aulas, eu vou por essa questão, pela questão número 7, pela importância da qual ela possui, e até a importância da sua resposta, eu vou continuar com essa prática que eu mencionei anteriormente. Então, não há necessidade de ter um caderno específico de cidades inteligentes ou querer utilizar o próprio de geografia, apesar de não ser o recomendado, são 2 componentes curriculares distintos, apesar do que cidades inteligentes ele está completamente vinculado à situação de urbanização e por esse motivo é alvo sim da geografia. Bom, então, como mencionado, eu vou continuar com essa prática que, a princípio, acaba tendo aí um resultado realmente satisfatório. No final, eu consegui observar aí que os alunos realmente conseguiram um desenvolvimento, conseguiram um desempenho, pelo menos dentro do que eu esperava. Então, até coloquei uma expectativa bastante alta, então em termos de realmente aquisição de conhecimento, e realmente eles acabaram atingindo. A questão número 8, na sua percepção, poderia haver espaço para o desenvolvimento de tecnologia de informação e comunicação voltados
para a utilização dos cidadãos, tornando as cidades mais interconectadas? 100%. Respondeu sim. Então aqui até justifica o título do qual é o teor do trabalho. Né? Então até só retornando aqui ao Word, né? Então a utilização de tecnologia de informação e comunicação por alunos no componente curricular de Geografia em interdisciplinaridade com eletivas sobre cidades inteligentes. Então, tecnologia de informação e comunicação, Geografia, cidades inteligentes. Então, até acaba justificando o motivo pelo qual eu não adotei um outro tema para o desenvolvimento dessa parte da professora Natália. Ok? Continuando aqui, questão 9A. Se você respondeu sim na questão anterior, número 8, né, e todos responderam sim, em quais áreas ela pode ser aplicada? Né, então, podia assinalar mais de uma resposta. Como foi tratado muito sobre a parte de mobilidade urbana, foi onde até a gente acabou tendo a maior quantidade de respostas, 43 dos 47 alunos. Segurança pública e área de saúde, né? Então foram duas outras áreas que a gente acabou trabalhando, então há um destaque interessante o quanto nas aulas os alunos mencionaram, né, da importância de manter alguns serviços de saúde, agendamentos, né, consultas online, e a importância então de tecnologias de informação e comunicação e, obviamente, na área da educação, onde a gente vai ter aí 38 das 47 respostas, até ficando aí em terceiro lugar, a questão de muitos alunos preferirem aí o contato em sala de aula. Um outro ponto que também foi trabalhado em sala de aula, a parte de segurança pública, então a possibilidade de fazer, por exemplo, denúncias de forma anônima e de acreditarem de ter uma resposta mais rápida, mais eficiente dos setores que acabam cuidando dessa área, como por exemplo a própria Polícia Militar, Polícia Civil e assim por diante. 2 alunos responderam outros e se, no caso, a questão 9B, se você respondeu outros na questão anterior, número 9A, denomine quais são essas outras áreas. Né? Então, a gente teve aqui, achar as respostas. Então, o desenvolvimento de tecnologia e informação pode ser utilizado em praticamente todas as áreas, foi uma delas. Então, muito provavelmente, esse aluno não assinalou a 1, 2 e 3, ou melhor dizendo, 1, 2, 3 e 4 aqui, né? Para deixar para assinalar somente aqui em outros. Né? E a outra resposta que também foi obtida foi poder ser aplicado em todas as áreas se for feito corretamente. Então, acaba sendo até 2 respostas similares, né? 2 respostas bastante idênticas e que acabam indo ao encontro aí de poder ter assinalado todas. Então, depois conversando com esses alunos, né? Então, com todos até no geral, depois de fazer uma análise com eles em relação às respostas, então surgiram diversas ideias em relação à aplicabilidade, como por exemplo, coleta de lixo. Então, o destino correto, né? Então, algumas das pesquisas deles falando de cidades que acabam por ter a coleta sendo feita através de lixeiras inteligentes também. Então, possui ali um certo gradiente de nivelação, ao qual, quando chega a um determinado patamar, o caminhão do lixo acaba fazendo o percurso para fazer esse recolhimento. Ao contrário do que seria sempre passar por um mesmo percurso e muitas vezes, de repente, não ter lá muito o que recolher. Então, acabou fazendo um trajeto onde acabou sendo mais um veículo em via pública, acabou sendo
num gasto aí de combustível desnecessário por parte do órgão que faz esse recolhimento, que vai arcar então com isso ou em mais impostos ou de repente com os próprios meios da prefeitura e assim por diante. Acabou gerando uma discussão bastante interessante em sala de aula. Então tudo isso acabou decorrendo já do início, quando foi apresentado para eles essa ideia de quais as opções de cidades inteligentes, né? Muitas cidades elas acabam sendo classificadas inteligentes por uma ou outra aplicabilidade, né? Então a gente acaba dando destaque aí para cidades como, por exemplo, Curitiba em relação à mobilidade urbana, a própria mobilidade urbana, mas ela pode ser classificada nas mais variadas formas. Ela é inteligente porque em determinado setor, saúde, segurança pública, ela acabou tendo um desenvolvimento bastante satisfatório por parte da própria população. Né? Então, e na 9C, né? Então, como eu havia mencionado, ali em relação à própria população, né? Ainda em relação à questão número 8, como poderíamos realizar o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação no contexto dos cidadãos, também podendo assinalar mais de uma. O que eu quis dizer com essa questão? Primeiro, uma cidade inteligente ela não pode ser excludente. E nós sabemos que há uma parcela da população que não possui contato, né, por não possuir recursos, de não ter um smartphone, de não ter internet em casa, de não possuir aí os meios necessários para poder ter voz ativa como cidadão. Eu deixo isso claro até na própria conclusão. Então, onde que as pessoas poderiam buscar meios para opinar, né? Como praticamente fosse uma forma de plebiscito ou referendo. Então, no caso da participação, algumas cidades aqui de Santa Catarina fazem, é o caso até de Brusque, né? Então, do plano diretor participativo, né? Das pessoas poderem opinar até em questão a gestão dos recursos. Então, como que nós poderíamos fazer com que essa população se utilizasse desses meios? Existem algumas formas, né? Então, uma delas, como acaba sendo aplicado aqui no município de Brusque, através de preenchimento de determinados questionários, mas, obviamente, até para se fazer uma análise desses dados e ele acabar não se tornando moroso, não se tornando demorado até se fazer a determinada verificação, a gente consegue ver pelo próprio Google Forms como a análise desses dados acaba sendo rápida, né? Então, aqui a gente já tem a resposta ali na contagem 42, a porcentagem, a gente consegue ver isso aí tudo. Obviamente que fazer a papel e caneta acaba sendo muito mais demorado, vai acabar trazendo uma morosidade para o contexto final, que é a resposta para o cidadão numa melhoria do município. Então, como que a gente poderia fazer isso? Poderia ser realizado, então, aí nas escolas, a maior parte acabou respondendo dessa forma, programas da própria prefeitura, né, a utilização de centros comunitários para poder deixar um espaço livre para o cidadão poder acessar, de repente, algum espaço de mídia, né, nos próprios centros de formação, aí ainda existem, isso poderia ser uma PPP, uma parceria público-privada entre escolas de informática e cidadãos aí, de repente até de terceira idade, poder ter uma inclusão nos meios digitais, né? E até alguns aqui, 17, opinaram com uma maior oferta de Wi-Fi aberto, né? Então, a maioria das pessoas acaba tendo sim um smartphone, mas não tem às vezes uma 4G, uma 5G disponível, né? Ou de repente não possui internet em casa. Então, ter mais ter mais aqui acesso a linhas de internet seriam mais interessantes.
Por último, então, aqui as questões 10, né? Quais outros equipamentos relacionados à tecnologia de informação poderíamos adotar para aumentar o aprendizado em relação à eletiva Cidades Inteligentes? Então, a utilização de Chromebook, né, para todos os alunos, eventualmente acaba sendo feito no colégio, onde foi feita essa pesquisa e a análise dos dados, a coleta e a análise dos dados que estamos fazendo agora, né? Ou a utilização de tablets, né? E também a utilização de outras plataformas, como o próprio YouTube. Então, podia se assinalar mais de uma, então ninguém até assinalou outros, até por isso a questão 10B acaba ficando em branco. Questão 11A. Qual ferramenta ou aplicativo você achou de maior relevância na pesquisa para o desenvolvimento da eletiva Cidades Inteligentes? Também poderia se assinalar mais de uma. A maioria acabou colocando, então, a utilização de algum navegador, né? Então, até para ter algum material de leitura, foram os relatos. A utilização, então, até para observação do próprio município, problemas do município, né? A utilização de mapas, a parte de cartografia, então, né? Então, pelo Google Maps, pelo Waze, acabou ficando em segundo lugar. Terceiro, né, o próprio Google Earth, né, o Street View também acabaram sendo utilizados. Além também de plataformas como o YouTube, mencionada anteriormente. E 11B, se você respondeu outros na questão 10A, denomine quais são essas outras plataformas. Então, ninguém acabou optando aqui pelo não. Ok? Então, essa é a apresentação da minha prática, então, do que eu acabei coletando de dados, do que eu acabei fazendo da análise desses dados. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.